Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Como Construir uma Confecção de Sucesso, baseado num case de sucesso do especialista Eduardo Christian. E hoje nós vamos falar sobre tecido e modelagem. Fala galera do Busca Têxtil, Eduardo Christian mais uma vez aqui trazendo dicas para vocês. Vocês que ainda não acessaram o vídeo que nós lançamos na semana passada falando sobre processo criativo, vai até lá, dá um clique, dá uma olhadinha que essa é a continuação. E para você entender, no vídeo anterior nós falamos sobre a parte de criação e falamos sobre a construção do seu avatar. Porque você construindo o seu avatar, você se torna muito mais assertivo, certo? E hoje, dando continuação, falamos sobre criação no vídeo anterior e agora nós vamos falar sobre, eu fiz um desenho bacana, eu escolhi o meu modelo, vamos supor, eu separei aqui uma fichinha para mostrar para vocês, vamos supor que eu tivesse criado este modelo. No papel é uma coisa, galera, só que como eu sei o tipo de tecido, como que eu faço para descobrir qual é o tecido que vai ficar legal para o desenho que eu criei? Eu uso uma técnica muito simples e é essa dica que eu vou compartilhar com você agora. Como que eu faço? Quando eu termino de desenhar uma peça e para eu saber o tecido que vai ficar melhor, primeira coisa, hoje eu tenho mais noção, eu conheço bem sobre tecido e tal. Antes, quando eu não tinha tanto conhecimento, eu ia no meu guarda-roupa, eu pegava dentre as peças mesmo que eu tinha lá e eu escolhia, acho que essa peça que eu imaginei vai ficar legal nesse tipo de tecido aqui. Aí eu pegava essa peça, olhava a etiqueta de composição e às vezes eu pegava a peça e levava a peça até o fornecedor de tecido onde eu ia pegar ali um retalho, uma pecinha para que eu pudesse criar as minhas peças pilotos. Então, essa dica é muito valiosa. Se você dentro do seu guarda-roupa às vezes não tem uma peça que realmente vai ficar de acordo com a ideia, vai em alguma loja, vai dar uma volta no shopping, anda nas lojas e tal. Aí ou você pode olhar pela etiqueta de composição e ver qual é a composição do tecido, aí você anota para você, quando for procurar o seu fornecedor, você saber, tipo, olha, isso aqui vai ficar legal. Ou você compra mesmo uma peça e leva a peça com você. E depois nós vamos falar sobre essa questão de comprar peça na parte de modelagem. E aí eu uso essa estratégia para que eu possa saber qual é o tipo de tecido que vai ficar melhor para minha peça piloto. Porque é muito importante você saber que no processo criativo, um bom desenho nem sempre vai se tornar uma boa peça. Mas para que você tenha certeza do resultado que você vai ter, é muito importante você fazer a peça piloto. E aí, essa questão da peça piloto, porque antes da gente mesmo falar sobre modelagem, eu tenho que falar para você, tem que escolher primeiro o tecido, porque a modelagem ela vai ter que ser feita de acordo com o tecido que você escolheu. E aí tem uma dica também bem bacana. Se você às vezes está começando agora, ou você às vezes não tem assim contatos com muitos fornecedores grandes e tudo mais, cara, aqui no Brás existe a Rua Almirante Barroso, onde eles vendem retalho de tecido ou vendem só um pedacinho para que você possa fazer sua peça piloto. Então você pode vir aqui no Brás ou no Bom Retiro, ali na Rua da Graça também é legal. São lugares onde eu costumava sempre ir quando eu queria só comprar um pedaço de tecido para que eu pudesse desenvolver a minha peça piloto. E o porquê que eu tenho que ter o tecido primeiro, saber qual é o tecido que vai combinar, que vai ficar legal ali com a minha ideia, tal. E aí depois que eu vou para a questão da modelagem. Agora você vai entender o porquê. Primeiro passo, galera, falando sobre modelagem. Nós, quando começamos uma confecção, quando começamos uma marca, você tem que ter uma modelagem que identifique a sua confecção, que identifique a sua marca. E isso nós criamos e chamamos isso de caixa. O que é uma caixa? São as medidas que elas vão ser os padrões da sua marca, da sua confecção. Essas medidas elas vão acompanhar todos os tipos de modelo que você fizer. Só que é muito importante, presta atenção nessa dica valiosíssima. Você tem uma modelagem, por exemplo, eu tenho uma modelagem para esta polo, certo? Só que essa polo foi feita por um tecido 100% algodão. Se eu fosse mudar a base do tecido, por exemplo, se eu fosse pegar um tecido que tenha elastano ou um tecido de viscose, eu tenho que, primeiro passo, é ajustar a minha caixa ao tecido. Por isso é importante você, vamos lá, se você assistiu o nosso primeiro vídeo, você vai ver que eu falei sobre o avatar, sobre você criar e como que você cria, dei umas dicas super valiosas, super bacanas lá. Aí, estando com o desenho pronto, aí você parte, por quê? Você vai escolher os tecidos. Aí depois com os tecidos, você vai para a parte de modelagem. E aí é muito importante você saber que
Cria a caixa primeiro, galera. Independente se você vai fazer o molde manual ou se você vai fazer o molde no sistema, você vai criar essa caixa que são as medidas padrões, que vai ser as medidas da sua marca. Não quer dizer que você tem que seguir uma medida padrão, porque é a BNT e tal. Não, não é isso. Você vai criar um molde que se identifica. Por exemplo, no caso meu, o que eu faço? Eu trabalho com uma linha mais slim, então eu tenho modelagens que são mais ajustadas no corpo, tal, e isso já virou uma característica da minha marca. E aí você vai ajustar de acordo com a sua marca, com o seu perfil, com o seu avatar que você construiu lá atrás. Criou a caixa, toda vez que você for alterar o tecido, antes mesmo de você definir a peça, você vai lá e mede, porque cada tecido vai reagir de uma forma diferente. Se for um tecido 100% algodão e você sempre vai usar aquilo, ok. Mas se toda vez você for mudando muito de tecido, você tem que estar sempre atento, porque senão a pessoa vai lá, ela compra uma peça da sua marca, da sua confecção, aí hoje ela foi lá e comprou uma peça tamanho P. Aí depois ela vai lá, compra uma P, puxa, ficou folgada. Aí, quer dizer, você não consegue ter um padrão, aí a pessoa não cria aquela, vamos falar assim, aquela afinidade com a sua marca, ela não cria aquela coisa assim, aquela fidelização com a sua marca, né? Então é muito importante, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, só recapitulando, galera, a escolha do tecido, toda vez que eu faço uma criação, eu sempre vou lá e vou ver, antes mesmo de modelar, eu vou ver qual tecido que vai ficar, que eu quero escolher para fazer aquilo ali. Aí na hora de montar o molde que a gente vai ver, pô, se essa base de modelagem foi baseada num tecido 100% algodão, mas se eu mudei para um tecido que tem 2, 3% de elastano, eu tenho que fazer às vezes um ajuste. E sabe como é tão simples fazer um ajuste? Você não precisa às vezes criar outro molde, nada disso. Simplesmente você faz o quê? Se eu uso um tecido com elastano, normalmente o tecido com elastano ele tende a encolher, ok? Como eu sei que ele vai encolher, eu não altero o molde, eu simplesmente tiro o tamanho P. Aí eu começo do M para frente. Fácil, não é? Então, essa é uma dica muito valiosa para você ser mais assertivo, porque lembre-se, na confecção você tem que ser assertivo. Diminua a sua margem de erro para que você tenha sempre um produto com a maior qualidade, para que você fidelize mais o seu cliente. E essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. Fique atento à escolha dos seus tecidos e fique atento ao padrão da sua modelagem. E no próximo vídeo eu vou começar a dar umas dicas super valiosas para vocês na hora que você for cortar. Porque você criou, você já escolheu o tecido, fez a modelagem e eu vou dar dicas muito importantes para que você consiga manter esse padrão de qualidade até o produto final estar na sua prateleira e chegar no mais importante, que é o seu cliente. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se não assistiu o vídeo 1, vai lá agora mesmo, dá uma assistida no vídeo 1 e fique ligado que a semana que vem tem vídeo novo para você. Até mais! E olha só, se você assistiu esse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores a esse, o link está aqui, é só clicar que você vai assistir. Se você gostou desse conteúdo e tem mais dúvidas ou perguntas sobre esse mesmo assunto, é só você comentar e deixar sua pergunta que nos próximos vídeos a gente vai responder para você. Um grande abraço e bons negócios!